Prazer, Sabrina. É um prazer falar com você. Obrigado pela disponibilidade, para conversar a respeito do seu filme. Imagino que está um pouco corrido por conta da mostra e tudo mais. Ontem a gente fez a última sessão, a mostra é muito concorrida, né, de espaço. Então, todo espaço É, para a gente é muito bem-vindo, assim, porque são muitos filmes, né? Então, até para vocês é uma loucura, né, cobrir tudo. Nossa, sem dúvidas. Eu acho que foi na terça-feira que foi uma maratona de, acho que 5 filmes, talvez. E aí Nossa, você precisa chegar em casa e produzir os conteúdos. Aí às vezes tem as entrevistas, gerenciamento de redes sociais não é fácil. mas que legal, né? Que voltou presencial, que tá É, quente, que tá. Ontem a gente teve a última sessão uhum, e também lotou, e era um público bem jovem, então, assim, foi bem interessante, importante, porque o filme acabou de ficar pronto, né? Então, sim. ele está dando seus primeiros passinhos e o contato com o público é essencial para a gente entender, né, para onde vai É. o filme. Só achei estranho que na edição desse ano, eu sinto que teve uma redução em relação ao número de sessões, inclusive para brasileiros, porque antes você conseguia assistir, você tinha acho que 4 sessões disponíveis aí Uhum. para os filmes, e geralmente após a premiere, a segunda exibição seguia de um tempo bem considerável para debate. Eu senti que isso, A gente infelizmente. insistiu muito com a mostra para ter debate, porque é quando está é, quente, né? Mas eles não uhum. abriram espaço. Acho que foi o momento, é a primeira vez, né, pós-pandemia. Então acho que eles Exatamente. devem ter ficado inseguros se ia ter público, né? Porque o Mas pessoal vai desacostumando do hábito, né, de ir ao cinema. isso é verdade. Mas espero que você consiga aí, ingressar uma trajetória por festivais que Hum, permita esse debate, né, com a audiência que é tão importante. Estamos torcendo Uhum. muito. É, e Sabrina, eu quero lançar a você como uma primeira questão. Você já tem uma trajetória, um tempo bem considerável como curta-metragista, e O Porão da Rua do Grito vem a ser agora a sua estreia no formato de ficção em longa-metragem. É, enfim, curtas é sempre um exercício bastante importante, né, para o diretor depois expande aí para um formato até mais ambicioso, né, que é o do longa-metragem, mas eu quero muito conhecer, saber de você quais foram as experiências que você teve como atriz e as trocas estabelecidas com diretores que foram importantes para até mesmo absorver aí, agora nesse momento que você está atrás das câmeras, ditando as regras. Teve relações específicas com diretores ou diretoras que você achou muito importante, de certa forma, reaproveitar agora na sua nossa experiência atrás das câmeras? Meu primeiro longa foi com a Suzana Amaral, né? Então foi Sim. tipo minha estreia como atriz. Eu nunca tinha feito nada no audiovisual, então é impossível eu falar qualquer coisa sem citar ela, né? Essa primeira experiência que foi com a Suzana, que depois eu a reencontrei como professora na FAAP. Então ela é uma especialista, era, né, uma especialista na técnica de mais, né, para o audiovisual. Então, ao longo da minha trajetória, já tem o que esse filme? 22 anos. Desses 22 anos, eu fui aprofundando várias técnicas de atuação específica para audiovisual, até escrevi um mestrado sobre isso. E, e claro, né, se soma assim, a experiência dos curtas na faculdade, enfim, eu acho essencial para qualquer cineasta começar, né, experimentando com curta no formato menor. Eu acho muito difícil fazer curta-metragem, né, justamente por isso, né, você tem que ter um domínio ali de dramaturgia e conseguir num tempo curto, né, expressar muitas coisas. E aí eu tive essas experiências que foram mais estudantis, com curtas metragens. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu dirigi um telefilme, que aí é o meio do caminho, né? Foi um telefilme para a TV Cultura, que foi uma baita experiência. E nesse telefilme,
eu tive uma montadora que tinha sido minha diretora, que foi a Juliana Rojas, né? Então, eu já tinha feito os dois curtas com ela, que foi o Pra Eu Dormir Tranquilo e o Duplo. Eu não. Acho que foram os meus primeiros trabalhos no gênero de terror, né? Então, assim, é inegável que a minha parceria com ela, né? Tanto como diretora, depois ela como montadora do meu filme, teve muita fricção, muita troca e muito aprofundamento em relação aos códigos do gênero. Primeiramente, como atriz, né? Por ter atuado nos filmes dela, e depois por trocas. Eu lembro que no Duplo, especificamente, eu me diverti muito fazendo filme, né? E o filme é pesado. Então, é, então eu acho que aprendi um pouco com ela essa questão que para você fazer terror você precisa ter humor, não só enquanto cineasta, como ator também, né? Então foi isso também que acho que foi o grande aprendizado para eu, quando fui desenvolver o longa, ele a princípio não tinha nascido como um projeto de terror. Ao longo do desenvolvimento, eu fui percebendo que ele iria ficar mais potente se eu caminhasse para o gênero. Então, é quase como se a minha experiência como atriz, né, ainda fiz depois o Desalma, foi me empurrando para decodificar e aprofundar o gênero na minha estreia, né, em direção de longa. Então, ele foi se transformando ao longo, né, do desenvolvimento de laboratórios que o filme participou. Ele participou do Blood Window, que é um laboratório muito interessante, que é um braço ali do Ventana Sur. Então, acho que foi uma somatória. Para além dessa questão do gênero, enfim, eu trabalhei com muitos diretores claro, que foram inspiradores. O Babenco, o pessoal da nova geração ali do cinema pernambucano, Pedro Severien, o Petros Cariri também, que o Clarice não é necessariamente de gêneros, mas flerta um pouco, né? A minha própria experiência aí mais no streaming, né, do Desalma, que é já uma coisa mais acelerada, onde é mais difícil, né, você conseguir estabelecer troca com os diretores, mas mesmo assim foram trocas muito interessantes com o diretor do Desalma, que foi o Manga Júnior. Manga Júnior? Todo mundo chama ele de Manguinha, né? Hum, Nunca... O sim. Manguinha, né? Uhum. Que é fã também do gênero, enfim. E fora, né, o meu mestre de teatro, que foi o Antunes Filho, embora eu só tenha trabalhado no teatro, ele só dirigiu um longa-metragem, ele era um fã, assim, ardoroso de cinema, da mostra, de ver filme, de dar estrelinha. Então, muita coisa do meu repertório do audiovisual eu aprendi no teatro com o Antunes. Então, é bem interessante lembrar disso. Uhum. Agora, perguntando sobre o filme O Porão da Rua do Grito, eu pesquisei meu histórico de e-mails desde do momento do ápice do isolamento social eu recebi informações do seu filme, enfim, Uhum. da conclusão das filmagens, de todos os protocolos rígidos que foram seguidos, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que eu queria até saber de você que a inspiração desse filme me parece muito a partir de uma experiência pessoal. Eu li que você morou por muitos anos próximo ali à Rua do Grito, que é no bairro Ipiranga, e tem aí a questão da casa, né, que é o cenário principal, é basicamente um dos protagonistas do seu filme. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre, é, enfim, a sua experiência como habitante e como foi surgindo aí a inspiração para o desenvolvimento da história desse filme. É, eu cresci, né, no bairro de Ipiranga. A minha rua ela cruzava com a Rua do Grito. E antes mesmo de começar a ter aulas na escola, claro, né, imaginário infantil ali vendo, nossa, uma rua que chama Grito, o que será que significa, né? Antes mesmo de entender, né, esse peso da história, porque o bairro ele carrega muito isso, né? Tem o Museu do Ipiranga, o Monumento, eu visitava muito esses lugares, brincava ali atrás do museu, e tem muitas casas onde tem porões, né, sobradinhos, é um bairro bem classe média, né, e
E eu presenciei, eu morava numa rua que era cheia de sobradinho, eu presenciei muita situação de violência doméstica, inclusive na minha história familiar. Então, essa fricção, né, conforme eu fui crescendo, né, de ter esse estar localizada num bairro histórico com a dimensão, né, de viver em torno de uma sociedade com uma estrutura bastante patriarcal e regida por muitas situações tristes de violência doméstica, meio que gerou uma fricção no meu imaginário de desenvolver alguma história a partir disso, né? Por isso que eu te falei, quando começou o projeto, ele não tinha esse DNA do gênero. Eu percebi que depois eu iria potenciar, né? Potencializar através da alegoria, né? Que o próprio horror nos propõe todas essas questões. É claro que eu sei que o filme acaba tendo várias camadas. Essa camada está ali, ela pode submergir, né? A partir do momento que eu faço um deslocamento, que os fantasmas, geralmente filmes de terror, os fantasmas, eles sempre são pessoas que moraram lá. Eu falei, não, eu vou deslocar que os fantasmas, eles fazem parte dessa mesma família, né? Então, são fantasmas hereditários dessa família, então, que vai permeando cada geração. Eu também tenho uma história pessoal que é muito dolorida, que eu perdi um irmão quando eu tinha 10 anos de idade, meu irmão tinha 8. Então, foi uma experiência de entrar em contato com a morte muito cedo, né? E aí eu virei filha única, né? Então, foi muito solitário também entender, né? Elaborar na minha cabeça o que foi essa perda. Aí é quase um spoiler, não sendo. Conforme eu fui crescendo, virando adolescente, esse meu irmão ele foi crescendo na minha cabeça. Então, eu sonhava com ele e ele ficou ali me acompanhando no meu imaginário, né? Então também é um elemento que vem, né, desaguar na estrutura desse roteiro, né, dessa história, né? O quão, o quão uma situação traumática na vida de alguém, ela pode definir, né, o presente dela, né, e o futuro dela, né? Então no filme a gente tem essa situação muito clara, né? Dois irmãos que passaram por uma tragédia, ambos, o irmão muito apegado ao passado e a irmã tentando se descolar daquilo, né, em busca de um futuro diferente. Então eu tinha muito esse exercício, né? E se eu tivesse parado naquele tempo, né? Se eu tivesse parado brincando nos porões que eu brincava daquele bairro, né? Se eu não tivesse tido um entendimento maior, né, do contexto social que a gente vive, o que, que teria acontecido, né, comigo, com a minha imaginação? Tem uma frase do Mário Quintana que eu amo, que também foi um dispositivo inspirador para o filme, que ele diz: a imaginação é a memória que enlouqueceu. Então, isso também foi um ponto inspirador de juntar todos esses elementos, né, na estrutura do roteiro que foi desenvolvido com uma dramaturga e roteirista que eu gosto muito, minha parceira, a Michelle Ferreira. Será que eu te respondi? Tem a questão da pandemia também, que você comentou, né? A gente foi um dos primeiros filmes, em São Paulo, pelo menos, a rodar na pandemia, testando os protocolos da Sindicine. Então, teve esse apelo também para a equipe, não só de fazer um filme, mas de uma espécie de retomada naquele período, né? Porque o setor estava paralisado. E isso acabou dando um clima muito especial para o filme, Uhum. quando a gente realizou. Minha próxima questão tem muita relação com pontos que você já abordou. Eu tenho muito interesse em saber quando entra justamente a Michelle como uma parceira aí, dentro desse texto. Porque no filme é muito claro que ele está contando uma história, uma alegoria que é, de certa forma, muito pessoal, muito particular para você. Os Uhum, créditos finais anunciam ali uma homenagem, né, como se fosse uma homenagem à sua família. uhum, E você apontou também aspectos que estão muito presentes do filme, né? Esse protagonista, esse irmão, ele parece, de certa forma, também, mesmo que voluntariamente, paralisar muito
o potencial da própria irmã, que fica, de certa forma, Uhum, aprisionada naquele ambiente, naquela relação, quando ela tem o interesse de se desvincular daquele lugar, né, de certa forma. Mas o filme, ele também, de certa forma, me parece fazer alguns comentários até políticos, justamente por conta da ambientação, do local onde uhum. essa casa está presente, que de certa forma já carrega ali um peso político que, como você abordou, você teve uma ideia até antes de iniciar as aulas de história, né, na sua infância e Tem um adolescência. grito, né? Tem um grito que é sufocado, né? Uhum. É um grito, digamos assim, feminista, né? Ah, Porque a gente se apropria da história de João e Maria, mas isso ainda está gerando uma certa confusão. Não a história de João e Maria como a gente conhece hoje, mas a história pregressa, original dos irmãos Greens, né? Que é uma situação de total abandono, né? Dos filhos. Então, a gente faz esse deslocamento, né? Ao invés de eles irem para a floresta escura, para um lugar à parte do seio familiar, eles se perdem dentro, né, da estrutura que está muito sedimentada naquela casa, né? Dentro da estrutura familiar patriarcal, né? Por isso é que nós começo da conversa falando do bairro de Piranga, do que eu testemunhei, né, ainda na infância. Então, essa pincelada que você destaca, né, de uma coisa sufocada desse grito das mulheres, né? Porque qual que seria a opção da Rebeca e do Jonas nessa situação de abandono que eles estão dentro, sufocados dentro daquela casa, que é uma casa que está na família, que é uma herança quase maldita, né? Eles não têm referência do mundo externo, né? Eles acabam fazendo o quê? Reproduzindo o que eles aprenderam dos pais, né? Então a gente vê esse movimento muito forte no Jonas, né? Ele vai se apropriando completamente ali daquela posição de sou o homem da família, né? Mas é um garoto, é um moleque que não sabe nem consertar uma pia, que nunca trabalhou, né? Acho que é importante pontuar que são filhos mimados, perdidos, né? E vítimas, né? Os dois são vítimas, né? Porque eles reproduzem um passado que já não comporta mais nesse presente, né? E eu não posso falar muito, porque senão dá o spoiler, né, do filme, né? Do que é esse, do que representa esse grito, né? Porque ela tem duas opções, né? Ou ela rompe, ou ela fica ali sufocada naquela casa, né? Então, é curioso você destacar isso, porque eu estou vendo as mulheres identificando mais essa premissa que está por baixo ali de toda a trama do que os homens. Então, estou curiosa também para ver com mais gente, mais para ter esse retorno, porque né, a Michelle vem agregar justamente também nesse lugar de construção ali, quando a gente foi fazer a carpintaria não, me fugiu a palavra. Carpintaria, né? Carpintaria do roteiro, né? Eu tinha todo esse desejo e uma estrutura mais ou menos em mente, então a Michelle foi ali decodificando, né? Porque justamente como tinha elementos muito pessoais de memórias afetivas minha, né? Eu nunca achei que eu deveria escrever esse roteiro sozinha. Não, eu preciso ter uma parceria para conseguir decodificar, né? O que tá identificado da minha parte, né? Então, acho que a Michelle, ela. A porta abriu, acho que é um fantasma aqui, não tem ninguém atrás. Acho que a Michelle conseguiu organizar e a gente estruturar numa trama clássica, né? Porque o filme ele tem uma estrutura é, que, que eu estudei muito, tem muitas referências ao gênero, né? Para quem é fã de gênero, espero que eles captem ali, porque é um festival de referência. É, para a gente lidar, né, com todos esses temas que estão ali presos na parede da casa, né, fazendo uma metáfora, mas através da estrutura do gênero do horror, da fábula, né, sobretudo. Uhum.
Eu sou muito fã de filmes de terror, é meu gênero favorito, particularmente falando. Quando eu tinha 6 anos, eu rejeitava as animações da Disney e assistia aos filmes de terror que as minhas irmãs alugavam. E sim, dá para perceber que o seu filme ele, parece ser feito muito por uma fã também do gênero. E o que eu gosto muito, sobretudo, é a estética, essa coisa de você usar um cenário paulistano e conseguir dar ares góticos autênticos a ele. Uhum. E, e eu pensei muito, né, em Harry James com A Volta do Parafuso, Sim, que total. Tem essa consequentemente referência. até rendeu, né, o filme Os Outros, que é um dos favoritos da minha vida. É meu também. A questão da criança no porão, de certa forma, me remete bastante ao orfanato. Mas Uhum. eu queria perguntar para você quais foram as discussões que você teve com o seu diretor de fotografia, que é o Marcelo Trota. Eu tenho muito interesse em saber se as discussões em relação à estética que você queria trazer para o seu filme, de certa forma, partiram muito de cinema mesmo, ou de literatura, de pinturas e fotografias, ou até mesmo de sonhos. Tudo isso, todos esses filmes aí, eles ficaram no nosso radar, né? Os outros, que é um filme maravilhoso, né? Embora a estética seja muito diferente, ele de fato também foi inspirador. O, Os Inocentes, né? Que é o da Volta do Parafuso. Mas eu queria dar também uma pincelada um pouco mais pop, dialogando, né, com a nova geração que está consumindo terror. Então, assim, It, A Coisa, Stranger Things, então, Annabelle, né, esses terrores mais comerciais, eles também serviram de inspiração para a gente estabelecer um contato, né, em 2022 com o público que consome esse gênero hoje, né? Então, a questão da cor, né, ela foi muito pontuada, né, com o Marcelo Trota, que eu falei, não, esse filme tem que ter cor, porque, enfim, a gente está numa situação fabular, né? E a questão do ritmo do filme, né, eu acho extremamente difícil fazer filme de gênero, porque você tem que ter um domínio do tempo. Todo filme você tem que ter um domínio do tempo, mas no horror ele é uma matemática extremamente elaborada, né? Então eu fico até feliz vendo nas exibições que alguns jump scares eles funcionaram, né? Tem um especificamente que eu sei falar, esse funciona, mas é um risco, né? Porque demanda, né? A gente vê esses grandes diretores da saga da Invocação do Mal, me fugiu mal o nome dele, que é magnífico, né? O domínio do tempo e do ritmo, né? Que ele consegue fazer com a movimentação da câmera. Então, teve também essa inspiração e, e a gente mergulhou muito na casa, né? Porque assim, quando a gente estava no tratamento final do roteiro, a produtora, a Jorge Costa Araújo, ela falou: vamos fazer uma pesquisa de locação, porque eu acho que para dar esse tratamento final você precisa ter a casa. E a gente achou a casa muito rápido, né? Não, infelizmente, no Ipiranga, no Cambuci, mas ela também contém a atmosfera dos casarões lá do Ipiranga. E quando a gente descobriu a casa, a gente fez um mapeamento ali métrico, assim, sabe? De posicionamento de câmera, de conseguir trazer a atenção através daquelas paredes, brincando muito com o jogo de luz e de sombra, também a direção de arte, né? Também ali alimentada por todo esse essa lista de referências aí também ali somando, né? Que é um trabalho muito, né? Somatório de terror é arte, foto e depois na pós o trabalho de som que para mim foi criar um novo roteiro dramatúrgico junto com o trilheiro que foi o Matheus Alves, é, que também você pode fazer toda essa composição de imagem e errar ali na composição sonora, né?
que ela é muito tentadora, né? Então a gente no Brasil a gente tem poucos especialistas nessa área, né? E falei, bom, o filme depende dessa junção também final com a banda sonora do filme, né? Então a gente foi suado, assim, não foi de cara, não, para a gente conseguir. A sensação que eu tenho é criar um novo roteiro, só que só de som, né? E o som ele acaba sendo muita dramaturgia também para o filme, né? Enfim, não sei se eu me perdi aí da sua questão, mas eu tentei aí dar um Não, panorama geral imagina. assim de todo mundo mergulhado no. Também não era uma equipe que tinha feito outros filmes de gênero, né? Então a gente desbravou juntos essa linguagem e o retorno que eu estou tendo até agora é positivo. Então espero que mais fãs de gênero tragam mais feedback pra gente, assim. E também Uhum. tem isso, né? A gente tem poucos filmes, né, específicos de Casa Mal Assombrada, né, desse subgênero, né? O Brasil tá com uma onda muito boa, né, de exploração do gênero, né? A Juliana Rivas, Marco Dutra, a Gabriela, o Denilson, enfim, cada um explorando, né, uma faceta diferente, né? O horror ele é maravilhoso por isso, né? Porque ele tem uma série de subgêneros e eu fiz muita questão de estudar os códigos, sabe? Uhum. De abraçar mesmo os códigos do subgênero da Casa Mal Assombrada, né? Então, espero que venha a somar com o que os nossos pares aí, cineastas, também estão realizando no cinema brasileiro. E, Sabrina, eu vi que a sua intenção é fazer com que este seja a primeira parte de uma possível trilogia. A intenção Hum. seria de contar histórias de diferentes gerações desse mesmo endereço. Agora, com o filme pronto e com a premiere na mostra, você ainda tem essa intenção de seguir como uma trilogia ou você quer tomar um direcionamento diferente na sua próxima aventura em longa-metragem? Tem esse sonho, né, Alex? Assim, temos a casa, tem o elenco, o filme tem muito. A Rua do Grito tem muito mais história para contar e a genealogia dessa família, ela tem, né? A gente quando desenhou o projeto, ela tem elementos aí que poderia render, sim. Seria tipo a casa da Rua do Grito, né? E depois a própria Rua do Grito, que aí já seria um filme de época, mais próximo ainda, né? Dessa questão desse momento histórico, né? Brasileiro, da chegada de Dom Pedro, da ocupação daquele bairro, enfim. A gente tem esse sonho, mas como me disseram muito no Bloodwind, falaram, é muito difícil, né, conseguir emplacar uma trilogia sendo estreante. Então, ele segue assim no nosso desejo a ver, né? A gente ainda não sabe muito bem para onde o filme vai. Ele ficou pronto muito recentemente, são os primeiros passinhos dele, mas eu tenho vontade sim de seguir explorando e me aprimorando até no gênero. Por hora, eu participei da direção de uma série para HBO que não é de horror, mas está ali também flertando com fantasia, né? Que é um dorama, o primeiro dorama brasileiro, com um elenco jovem também. Então, assim, vamos torcer, né, para o filme ter um bom público e aí, quem sabe, explorar Uhum. essa trilogia. O Ty West, que é o diretor do X, A Marca da Morte, ele fez algo bastante interessante esse ano, que é de também fazer uma trilogia, mas com filmes que, assim, eles estão conectados, mas são esteticamente e dramaturgicamente bastante diferentes. Acho Então, que é é um tipo primeiro. spin-off? Isso, agora ele lançou nos Estados Unidos o Pearl, que é uma espécie de prequel a esse X, e depois ele vai fazer o Maxine, que é a sequência do X. Então ele fez uma trilogia, mas não de ordem cronológica e com narrativas bastante distintas. Aí, de repente,
É um caminho interessante esse É, seguir. eu tenho um personagem, né, no filme que valeria explorar. Esse era o nosso desejo, né, que é Uhum, a criança do filme, né? Mas enfim, cinema brasileiro, que essa criança está crescendo, teria que ser mais rápido, já teria que estar engatado. uhum, Só fazer um adendo da questão do universo infantil que você falou lá atrás, de que você gostava quando criança. Eu também, né? Vi Poltergeist escondido dos pais, e tinha aquela excitação, todos os meus amiguinhos, e o palhaço, gente, eu tinha um abajur de palhaço, era um inferno esse palhaço toda vez que eu ia dormir, a gente cobria com lençol. Tem esse fascínio, né? Das crianças com filme de terror, as próprias crianças do filme também tinha, elas chegaram a ver uma das sessões, a gente cobrindo o olhinho delas nos momentos mais críticos, mas todas se divertiram, inclusive, né, porque já tinham ali um preparo nosso, né, em relação à questão ficcional, então não foi a olho também. É, e tem isso, né? Eu lendo Lovecraft, desculpa se eu vou chover no molhado, mas tem uma coisa que me seduz muito no que ele fala, né? Que o medo é o primeiro sentimento que a gente tem consciência, né? Que a gente consegue nomear quando a gente é criança, antes mesmo do amor, né? Porque ele está muito atrelado ao instinto de sobrevivência, né? O medo é uma coisa ancestral, né? Não à toa é, é, a gente nasce com medo já, né? Já nasce chorando, já nasce assustado, né? Porque é muito instinto de sobrevivência. Então, isso também é uma coisa que me atrai muito, assim, né? De lidar com o medo. No filme acontece muito isso, de uma maneira até às vezes irônica, né? A gente brinca com elementos do gênero para justamente trazer à tona, né, respostas emocionais imediatas, né, que o gênero proporciona, assim como a comédia, né, do riso, né, o susto, e tentar, né, provocar uma imersão física, né? Enfim, eu acho fascinante, assim, eu acho que tem muito, e hoje em dia com essa retomada, né, do gênero no mundo, né, com esse viés, que é de tempos em tempos, né, o gênero ele oscila na história, né, tem períodos que ele é galgado, né, ao lugar de obra-prima e períodos que ele volta para um lugar meio, cinema B, então a gente agora está num momento muito interessante, né, que eu acho que o cinema brasileiro está captando também. uhum. Desculpa, Alex, eu sou muito tautológica, eu vou sair assim, engrenando e viajando. Não, acho ótimo. Eu adoro ter esse tipo de conversa. E eu preciso encerrar, acho que já passei bastante do seu tempo, do Zoom aqui também está acabando, mas eu só gostaria de fazer um parêntese que você está em dois filmes brasileiros que são dos meus favoritos, até eles aqui, que é o Jogo Subterrâneo e Nina. Olha, das antigas, hein, Alex? Espero numa Muito próxima legal. oportunidade, de repente, conseguir conversar com você sobre as experiências nesses dois filmes em específicos, mas Ah, com gostaria certeza, de. vou adorar. Uhum. Vou adorar. Obrigadão, Alex. Obrigado a você, Sabrina. Sucesso aí com o Porão da Rua do Grito e até uma próxima oportunidade. Obrigadão, viu? Obrigada pelo espaço. Obrigado a Até você pela mais. disponibilidade. Tchau. Tchau, querido.